Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz: persistam em orar para que não caiam em tentação. Esse versículo bíblico está lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 40, tá? Desejo a vocês uma aula abençoada e muito produtiva. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa, tá? O conteúdo a ser estudado é sobre termos da oração, sujeito e predicado, né? Tipos de sujeito e relações de concordância, tá? O objetivo principal é que vocês façam a análise sintática, né? De uma oração, observando as funções das palavras e expressões que compõem uma oração, ok? Bom, então, quando na organização de uma oração, há palavras e expressões que elas desempenham papéis diferentes, tá bom? E esse papel que exercem na oração é chamado de função sintática. Então, a função sintática é o que, né, o que as palavras e expressões elas desempenham, né, dentro, o que elas fazem, qual é a função delas dentro de determinada oração, tá? E nós temos aí que o sujeito, né, quando eu classifico palavras ou expressões de uma oração em sujeito ou em predicado, quer dizer o quê? Que o sujeito é o termo da oração a que o verbo se refere e sobre o qual é dada a informação principal. Então, toda a informação de uma oração, ela é dada a respeito de determinado sujeito, tá? E o verbo de uma oração também, esse verbo ele vai se referir ao sujeito, tá? E o predicado nada mais é do que toda a informação que é dada sobre o sujeito da oração, tá? Nós temos o exemplo aí os assentos de suas cadeiras são flutuantes. Então, quem são flutuantes? Os assentos de suas cadeiras, tá? Então, os assentos de suas cadeiras é chamado de sujeito, tá? E essa informação são flutuantes, que está se referindo aos assentos de suas cadeiras, são flutuantes vai ser o quê? O predicado, tá? Então, o predicado, ele passa a informação a respeito do sujeito, tá? E eu tenho aí, o meu sujeito é os assentos de suas cadeiras, mas a palavra principal, ou seja, o que tem maior foco dentro desse sujeito aí é assentos, tá? Os assentos são, tá? Então, o verbo está se referindo diretamente a assentos. Esse assentos aí, ele vai ser o quê? O núcleo do sujeito, tá? E o são aí, no caso, é verbo. E nós temos os tipos de sujeito, tá? E relações de concordâncias, e relações de concordância, tá? Então, o tipo de sujeito. Um dos sujeitos que nós temos é o sujeito simples, tá? O sujeito simples, ele é composto apenas por um único núcleo, tá? Então, se eu tenho uma oração e essa oração ela é composta por apenas um único sujeito, um único núcleo, essa classificação vai ser chamada de sujeito simples. O exemplo que eu tenho aí é: a aeromoça lhe oferece um jornal. Quem que oferece? Como que eu acho o sujeito? Eu faço a pergunta para o verbo, tá? Quem que oferece? Quem oferece um jornal? A aeromoça. Então, a aeromoça é o sujeito, tá? E o núcleo aí vai ser a aeromoça. E o lhe oferece um jornal, toda essa informação que está se referindo à aeromoça, essa informação toda aí vai ser chamada de predicado, tá? Então, eu tenho aí a aeromoça é o sujeito e lhe oferece um jornal, é o predicado, tá bom? E aeromoça, núcleo do sujeito, e oferece o verbo, ok? Eu tenho também o sujeito, como eu tenho um único núcleo, que
que eu estou falando da aeromoça, é um único núcleo, por isso que a classificação é sujeito simples, tá bom? E eu tenho outro exemplo aí embaixo, esse já vai se referir ao sujeito composto, tá? Prestem atenção, ó. Aeromoça e passageiros fecham os cintos de segurança. Quais são as pessoas que fecham, né? Fecham, quem faz essa ação de fechar, né? Fecham, está se referindo a quem? A aeromoça e ao passageiro. O que a aeromoça e o passageiro fazem? O que a aeromoça e os passageiros fazem? Eles fecham o cinto de segurança. Então, aeromoça e passageiros vai ser sujeito, tá? E eu tenho dois núcleos aí, porque eu estou falando de dois elementos aí, né? Eu estou falando de quem? Estou falando da aeromoça e estou falando dos passageiros. Então, se eu tenho dois sujeitos, se eu tenho dois núcleos aí, eu vou ter o quê? O sujeito é composto. Se eu tenho dois núcleos, né? O sujeito vai ser composto, tá bom? E a informação a respeito desse meu sujeito composto é fecham os cintos de segurança. E essa informação é chamada de predicado, tá bom? O verbo aí é o verbo fechar. E o verbo ele vai flexionar de acordo com o sujeito, tá? Se o sujeito estiver, estiver no singular, o meu verbo vai ficar no singular. Se ele estiver no plural, ele vai para o plural também. Então, o verbo aí, ele concorda com o sujeito, tá? Então, aí nós temos o sujeito composto, aeromoça e passageiros, porque temos dois núcleos, tá? Aeromoça e passageiros, ok? E nós temos também a classificação aí de sujeito desinencial ou subentendido, tá? O sujeito desinencial e subentendido é aquele sujeito que ele não aparece na oração, mas pelo contexto e principalmente através do verbo, podemos identificá-los, né? Nós sabemos, quer dizer, que ele está ali presente, tá? Por exemplo, a primeira frase aí. Odeio a rotina. Odeio. Quem odeio? Ele odeio? Não. Quem odeio? Eu odeio. Então, eu consegui identificar aí a primeira pessoa, né, do singular, tá? O eu, primeira pessoa do singular. Então, o verbo, ele faz com que eu consiga identificar o meu sujeito. Só que esse sujeito, ele está subentendido. Eu consigo compreender que há um sujeito aí, mas observando a terminação verbal. Odeio a rotina, tá? Então, odeio a rotina. Quem que odeio? Eu odeio a rotina. Então, primeira pessoa do singular. No caso aí, como não aparece nessa frase odeio a rotina, eu classifico como sujeito desinencial ou sujeito subentendido, ok? Nós temos aí também que a construção das orações com o sujeito indeterminado, né? A próxima classificação aqui é sujeito indeterminado. Nós temos a frase aí, ó. Finalmente, a muito custo, conseguem acalmá-lo. Se não houver uma identificação de quem está fazendo essa ação de conseguir acalmá-lo aí, não se consegue, né, identificar quem é o sujeito apenas pelo verbo, tá? Nesse caso aí, é necessário que haja, no contexto, venha a ser citado, né, quem fez essa ação de conseguir acalmá-lo aí no caso, tá? Então, finalmente, a muito custo, conseguem acalmá-lo. Porque se conseguem, ele está
na terceira pessoa, né, do plural, né, eles ou elas conseguem. Então, não tem como eu identificar, né, pode ser eles, pode ser elas, né, pode ser um grupo de pessoas tal, outro grupo, né, não dá para identificar direito quem é o sujeito que faz essa ação aí, conseguem acalmá-lo, tá? Então, quando isso ocorre, né, quando na construção das orações o sujeito é indeterminado, ele pode aparecer de duas maneiras, tá? Quando o uso do verbo na terceira pessoa do plural, sem antecedente no texto, tá? Então, quando no texto não há um antecedente indicando quem fez aquela ação e o verbo ele aparece em terceira pessoa, então eu digo que esse sujeito aí, ele é indeterminado, não tem como eu determinar. Eu sei que existe um sujeito, mas não tem como eu determinar quem é esse sujeito, tá? E a outra forma também é utilizar o uso, quando há o uso da partícula ser, né, a partícula ser, com determinados tipos de verbos, né, em terceira pessoa, tá? Terceira pessoa do singular, tá? Por exemplo, vive-se melhor em Lisboa. Não dá para identificar quem é que vive aí, né, melhor em Lisboa, tá? Então, eu tenho aí o verbo na terceira pessoa do singular e eu tenho a partícula se, tá? Outro exemplo que temos aí é precisa-se de motoristas. Não dá para saber quem é que está precisando. Então, quando na estrutura, né, da oração, quando na estrutura da oração eu tenho um verbo em terceira pessoa e logo em seguida eu tenho a partícula se, eu digo que nessa oração o sujeito é indeterminado, tá bom? Temos aí tipos de relações e de concordância também, aí temos a questão da oração sem sujeito, tá? A oração sem sujeito, quando o verbo, por exemplo, haver, ele vem indicando o tempo decorrido, né? Na oração sem sujeito, é quando não há uma pessoa fazendo a ação, tá? Ou seja, não tem como eu inserir naquela oração a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa do plural, tá? E exemplos que nós temos de orações sem sujeito é quando o verbo haver ele indica tempo decorrido. Há muito tempo o povo esperava leis mais justas. Tem como eu colocar eu há muito tempo, ou tu hás muito tempo, nós há? Não tem como, né? Então, como não tem como esse A aí com acento, com H e acento agudo, ele indica tempo decorrido, então não há sujeito nessa oração, porque não tem como eu inserir uma das pessoas, né, que é relacionada à primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira do plural, tá? E também quando as orações elas forem construídas com verbos, né, ou expressões que indicam fenômenos da natureza, tá? Ventou muito, eu ventou, eu ventei, não tem como, né? Então, quando não tem como inserir as pessoas, né, primeira, segunda, terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, na conjugação daquele verbo, tá? Ventou, choveu, relampejou, todas as orações que tiverem esses verbos, né, ou expressões, né, que indicam fenômenos da natureza, essa oração, eu vou dizer que nessa oração, a oração é sem sujeito, tá? Não há sujeito nessa oração, então é oração sem sujeito. E também quando o verbo, ele vinha indicando tempo e distância, né? O verbo ser indicando tempo e distância. É 1h da manhã, esse aí, né, é o verbo ser, e ele está indicando o quê? Tempo. Então, não há um sujeito aí,
né? Ele é uma hora? Não tem como, ela é uma hora? Não. Então, se está indicando, se o verbo ser, ele está indicando o tempo, então ele não a oração, né? Eu digo que essa oração é a oração sem sujeito, tá? E também quando ele indica distância, né? São 300 quilômetros da minha até a sua cidade. Então, são 300 quilômetros, ok? Então, é assim, é isso, tá? Quando na conjugação do verbo você não consegue inserir as pessoas verbais, né? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, então eu digo que essa oração é uma oração sem sujeito. E é isso, tá? Obrigada, eu estarei aqui na plataforma também, no grupo do WhatsApp, para tirar qualquer dúvida de vocês, tá? Para que vocês venham fixar esse conteúdo, eu peço que vocês façam as atividades das páginas 111 a 116, tá? Obrigada, até a próxima aula, que Deus abençoe vocês grandemente.